Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre política externa e relações internacionais. Recebemos o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e FAAP, Davi Guimarães, autor do artigo A Nova Diplomacia Templária, publicado nesse recém-lançado livro Brasil em Colapso. Estamos também com o professor Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Quero começar com o Davi, falando sobre esse texto que você publicou, então, no livro, que fala um pouco sobre essa figura de Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, né? Aliás, na semana passada, o Araújo discursou nos Estados Unidos, na Fundação Heritage, que reúne conservadores americanos. A gente vai ver um trechinho dessa palestra dele, e daí a gente já volta para falar um pouco mais sobre Ernesto Araújo. Roda para a gente. What is the challenge, the big threat that not only Brazil or the US or the United Kingdom or any other country, but the big threat that our civilization now faces? Some people would say climate change. It's not, absolutely not true. The big challenge is ideology. Essa fixação por ideologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre quem é. Eu tento levar a sério, mas olha, é difícil. Você fala muito bem sobre de onde surge essa pessoa, Ernesto Araújo, que já durante as eleições, ele como membro do Itamaraty, fez propaganda política para Bolsonaro. Coisa que é muito raro, né? Sim. Geralmente, diplomata, ele se escusa de participar do ambiente político partidário brasileiro, eu acho que até um problema às vezes, né? Porque isso encastela um pouco os diplomatas, né? Numa estrutura meio que separada da sociedade. É uma das características de déficit democrático do Itamaraty, mas é raro, né, você ver diplomata participando ativamente em campanha. Né? E eu acho que foi a Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo, que fez uma matéria, né, mostrando que o Ernesto Araújo, à época, ele estava numa subsecretaria do Itamaraty vinculada aos Estados Unidos e tinha um blog dele, o Metapolítica 17, né? Metapolítica é um tema muito caro a uma extrema-direita que nasce ali na nova direita francesa, depois uma direita americana nos anos 80 vai incorporar, né? E 17, que é o número do Bolsonaro, né? E ele fazia campanha aberta no blog dele. Isso trouxe um estranhamento. Primeiro, porque é incomum, diplomata, né, geralmente é tido como cargo de Estado, né, geralmente não se mete nessas questões político-partidárias. Outra coisa é que o Itamaraty é uma instituição historicamente progressista, né? Encontrar ali não é só uma pessoa conservadora, né? Um olavista. Bolsonaro pensou ele ali. Isso, né? Ele já vinha circulando, né, em alguns circuitos próximos ao Olavo de Carvalho desde 2016. Então, foi alguma coisa particularmente curiosa, né? O fato, ele chamou atenção, né? Ele ter participado do processo eleitoral, ter feito campanha aberta para o Bolsonaro e esboçado essas ideias, né? Que são muito próximas aí desse grupo ideológico que antiglobalista, né? E eu preferi utilizar um tom de humor que eu chamei de diplomacia templária, nessa, como ele disse agora no discurso, vontade quase que quixotesca de tentar salvar o Ocidente da destruição pelo marxismo cultural, pelo globalismo. Então, isso está em alguns autores dessa extrema-direita, ele vem reproduzindo isso, né? E que soa um tanto estranho para toda a tradição na política externa brasileira, que nunca sequer qualquer chanceler falou de salvar o Ocidente dos seus inimigos. Isso não faz qualquer sentido, né? Nem se sabe se o Brasil é parte desse Ocidente. Você pega os autores conservadores, né? O Spengler, você pega o Huntington, você pega, enfim, todos que falam em termos de civilização, não inclui Brasil na América Latina, então precisa inclusive combinar com os russos, né? E essa fixação pelos Estados Unidos, de certa forma, né? No artigo que ele escreveu em 2017 para a revista do Itamaraty, ele já coloca o Trump como uma espécie de bastião, o último bastião da civilização ocidental, não a visão de democracia liberal e mercado, como se defendia antes por governos americanos, mas uma ideia realmente de salvar a identidade, né, ocidental dos seus inimigos. Então, ele pensa numa espécie de aliança Brasil-Estados Unidos para salvar enfim, a civilização do progressismo, das ideologias liberais, a favor de direitos humanos, a favor de meio ambiente. Então, tudo isso que ele coloca estranhamente dentro de uma ideologia globalista, né? Isso é liberalismo, né? A gente sabe muito bem, isso faz parte de uma grande tradição liberal. E qual a sua avaliação sobre essa política?
Ela é exótica porque foge de uma curva completamente... É estranha tudo que a gente viveu, pelo menos desde Rio Branco, né? Até antes, nem do Segundo Reinado você via coisa tão exótica assim. E do ponto de vista da imagem internacional do Brasil, é desastrosa. É completamente desastrosa, né? Porque, enfim, o Brasil se junta a um grupo de uma direita nacional populista em ascensão que despreza abertamente alguns valores que o Brasil sempre defendeu. Sim. No campo dos direitos humanos, no campo do multilateralismo, no campo do meio ambiente. Então, isso depõe contra a própria trajetória do Brasil nas relações internacionais. Eu diria mais, tá estranho que um conservador, autoproclamado conservador, ele marche num processo de destruição jacobina, né, contra tudo que foi produzido anteriormente em termos de política externa. Então, o conservador deveria prezar pelas suas tradições, né, o que a gente vai conservar, o que funcionou e o que não funcionou. Então, não tem nada de conservadorismo, né, tem uma visão radical e destrutiva de uma tradição de política externa que tem funcionado no Brasil, né? Claro que tem problemas, mas existe uma tradição que funciona, né? E o Brasil é internacionalmente reconhecido por sua tradição diplomática. Sim, essa marcha destrutiva que a gente vê em várias áreas, não só na Exatamente, o Itamaraty, né? É só uma das áreas em que a gente vê a marcha da insensatez a galopes, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.